Amados irmãos, paz e graça. Reinado de Salomão é o tema da formação em teologia número 159, que tem como fundamento as Escrituras Sagradas. Livro de 1 de Reis, capítulo 3, versículos 16 e 28, conjugado com o livro de 2 de Crônicas, capítulo 1, verso 1, até o capítulo 7, versículo número 14. Esta sessão de estudo bíblico ou de formação em teologia básica e avançada tem como intuito contribuir para a edificação mútua da igreja, de forma a poder assegurar com que a noiva de Cristo possa trajar as vestes resplandecentes do Espírito Santo, adornadas com santidade, de forma que a igreja possa saber aguardar em separado, preservando na doutrina, preservando na partilha do pão, preservando em oração, aguardar a vinda do Senhor. Para a materialização desta sessão, ocorre em separado um estudo bíblico através de um estudo vertical teológico. Procedemos à leitura ou à busca de conhecer não só a palavra, isto é, num sentido histórico, gramatical, mas também num sentido alegórico, para que daqui possamos não só compreender a palavra, mas sobretudo o espírito que reveste essa mesma palavra, para que a posterior, em sede desta Assembleia, possamos encontrar-nos e, guiados pelo Espírito Santo, repassar a boa nova do Evangelho, a palavra e o Espírito, para as pessoas que a receberem possam não só assimilar, mas terem a coragem de guardar a palavra de Deus e de andarem segundo os seus desígnios para testemunharem a Cristo. Esta sessão de formação em teologia tem como objetivo materializar 4 intentos. O primeiro é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus em substância, glória e poder, que se manifesta em 3 pessoas segundo a sua natureza. O segundo objetivo é o de estimular a prática da meditação contínua às Escrituras Sagradas, para que desta forma possamos nos conectar com a realidade atual, tendo em conta aquilo que é a vontade e a promessa de Deus inscrita nas suas Sagradas Escrituras, de forma que nós nunca possamos nos perder ao longo da nossa jornada, enquanto peregrinos que estamos a ir em direção ao Monte Sião, onde vamos celebrar, através do hino messiânico, o regresso do Senhor. O terceiro objetivo é o de estimular a prática da oração contínua. Vigiar e orar, obedecendo dessa forma a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes procurar conhecer a vontade do Pai, para que desta forma possamos sempre descer preparados para defender a sã doutrina, de forma que o Senhor possa se revelar e o Senhor também possa se agradar do nosso serviço. O quarto e último objetivo é o de promover a união da igreja. Uma igreja uno, santa, católica e apostólica, que dedica-se ou tem a resolução e o gosto de poder se reunir adotando a cristocentridade, adotando a bibliocentridade, para que intemporalmente possamos sempre regressar àquilo que é a doutrina definida pelos pais apostólicos, que tudo quanto fazem, tudo quanto buscam, é sempre chamar o Espírito Santo, para que seja o próprio Espírito Santo a ministrar em meio da igreja, em toda e qualquer circunstância, que nós possamos manter-nos unidos como uma só substância, inspirando-se na unicidade da Trindade. Queremos desta forma olhar para aquilo que é a proposta de estudo de hoje. Temos como tema Reinado de Salomão. Nós vamos explorar 2 passagens bíblicas. 2 de Crônicas, capítulos 1 até capítulo 7. Capítulo 1, verso 1 até 7, versículo número 14. Mas vamos também olhar para o livro de 1 de Reis, porque há uma parte que lá tem, que aqui está omissa, que é importante trazermos para podermos compreender todo um estudo e aquilo que o Espírito Santo tem reservado para nós compreendermos
os atos iniciais do reinado de Salomão. Em termos de sequência, nós vamos organizar esse estudo em 5 partes. Cada uma desta parte tem um objetivo específico, tem uma mensagem e tem também, por assim dizer, uma exortação própria. Então, a primeira parte nós vamos ver é quando Salomão ora e pede por sabedoria a Deus. A segunda parte é a resposta de Deus em forma de um presente embrulhado, que é os problemas começaram a vir a Salomão pelo fato de Salomão ter pedido sabedoria e Deus ter aceito o pedido de Salomão por sabedoria. Começam a vir problemas complexos para que Salomão pudesse então pôr em prática aquela sabedoria que havia pedido a Deus. A terceira parte é quando Salomão inicia agora a sua segunda, ou melhor, a sua primeira principal obra, que foi a transladação da arca para introduzi-la no templo, isto depois de primeiro construir o templo. Por quê? Porque Salomão agora começa a se ocupar, a se preocupar, a se focalizar naquele que era a principal missão ou desafio que o pai dele, Davi, lhe transmitiu, que era a de Salomão ter que construir o templo para repousar a Arca da Aliança e esse templo passar a ser o local onde o povo haveria de congregar. Então Salomão constrói o templo, Salomão depois translada a arca para introduzir aqui no templo e depois, então, de seguida, Salomão passa a dedicar-se ao templo. O que é dedicar-se ao templo? Salomão não só constrói o templo, porque a construção do templo não é só um trabalho de construir a parte física, mas a construção do templo é a dedicação do templo, que é colocar o Senhor à frente para que o Senhor possa aperfeiçoar esta obra inacabada, que é a construção do templo espiritual. E aqui depois termina com a oração de Salomão, em que ele, dedicando o templo a Deus, ele então apresenta uma mensagem de exortação através de uma oração de intercessão para que Deus atendesse toda súplica, toda oração sincera de todo aquele que fosse para aquele templo. Então Deus responde através de um holocausto, através do fogo que desce para consumir aquele holocausto. E em resposta a isso, Deus então transmite a Salomão uma resposta expressa sobre como é que o Senhor iria operar para todo crente que fosse para aquele templo congregar. Então, isto é o que nós vamos ver no estudo de hoje. Importa lembrar aquilo que nós estudamos na última edição, no estudo número 158, que teve como tema fim do reinado de Davi. No fim do reinado de Davi, nós vimos que Davi, primeiramente, ele, por engodo de Satã, que queria alcançar ou atingir, prejudicar o povo de Israel, colocou um desígnio que não era da vontade de Deus no coração de Davi. E Davi, então, manda contar o povo, numerar o povo, saber quantos homens ele tinha em todo o seu reinado. Joabe, por perceber que aquela não era da vontade de Deus, tentou ainda assim dissuadir a Davi de poder alcançar este desígnio, mas Davi insistiu que Joabe, que era o comandante de Davi, que Joabe fosse e contasse a todo o povo. Isso atraiu a revolta, a ira de Deus. Então Deus, como castigo, mandou saber a Davi que ele queria mandar um castigo e que Davi deveria escolher desses 3 castigos qual é aquele que ele preferia como ira de Deus pelo fato de Davi ter feito algo que desagrada a Deus. Porque quando Davi manda contar o povo, é como se Davi quisesse medir a sua capacidade. Isso desagradou a Deus porque Deus queria que somente Davi tivesse a consciência que tudo quanto Davi havia conseguido até aquele momento, tudo era pela graça de Deus. Então, o fato de Davi ter mandado contar o povo mostrava que Davi
já estava a ficar orgulhoso. Então Deus, em resposta a isso, manda a sua ira. E Davi escolhe como ira a que fosse 3 dias de praga. Através dessa praga, Deus feriu, através do anjo, com a espada desembainhada, 70.000 pessoas morreram. E Davi, então, arrependendo-se daquele ato, ele confessa a Deus, suplica a Deus e diz: eu agi loucamente. Então Deus diz para que Davi tivesse que apresentar um holocausto na eira de Ornan. Ornan é um homem que tinha uma eira, tinha um campo. E Davi dirige-se para o campo desse homem chamado Ornan e aquele homem oferece o campo, oferece touro, oferece charrua e Davi recusa receber aquilo gratuitamente, mas Davi paga para adquirir aquela propriedade, aquele touro e aquela charrua, o valor equivalente a 600 ciclos de prata. Davi de seguida oferece holocausto ao Senhor e sacrifício de comunhão. O Senhor sagrada manda um fogo que consome aquele holocausto e de seguida então Davi deseja edificar um templo para o Senhor. A última parte do estudo nós vimos que agora Davi já está avançado em idade. Então instala-se o caos na casa de Davi, caos que havia iniciado antes com o seu filho Amon, que acabou de cometer celibato contra sua irmã Tamar, e continua até esta parte, quando através do seu quarto filho chamado Adonias, vendo que o pai já estava doente, já estava avançado em idade, já estava inativo, ele decide ser investido como rei de Israel, o pai estando vivo, e sem ser o pai a lhe indicar. Isso então despertou em Natan, para que Natan então tivesse que agir pela vontade de Deus para repor a verdade, para que a justiça de Deus se manifestasse. E dessa forma Natan lembra a Betsabe sobre o juramento que Davi fez com Betsabe, e então Natan vai lembrar a Betsabe sobre isso. Betsabe então por sua vez foi ter com Davi e foi exigir a que Davi cumprisse o juramento que havia feito quando o seu filho Salomão acabava de nascer. Desta forma, Davi manda que o sacerdote Sadoc, o profeta Natan e um outro comandante pudessem então montar a Salomão na mula do pai e Salomão fosse ungido e apresentado como rei de Israel. Dessa forma, então, ficou reposta a justiça de Deus através de uma rebelião que queria começar com um dos filhos de Davi, que queria injustamente tomar o poder enquanto o pai era vivo. Então, foi mais ou menos isso que nós estudamos. Então, terminou o estudo anterior com a unção de Salomão como rei de Israel, por indicação do seu pai Davi. Então, vemos aqui que Salomão, que era talvez o 10º filho de Davi, longe de ser um dos mais velhos, mas foi aquele filho que foi pela vontade de Deus, foi aquele filho que foi escolhido pela vontade de Deus. Por quê? Porque desde que Salomão nasce, Deus mandou com que Natan fosse dar como sobrenome a Salomão de Gedidias, que significa o amado de Deus. Então, desde a nascença, Salomão já estava predestinado a vir a ser o substituto de Davi. Por isso é que Davi jurou para Betsabe que Salomão iria ser o seu sucessor. Então, agora nós já estamos a ver Salomão agora já enquanto rei de Israel. Este aqui é o contexto sobre como é que nós vamos iniciar o nosso estudo. Então, começa Salomão a ser ou agir como rei de Israel, nomeado, indicado com seu pai, ungido de acordo com as regras vigentes a nível do reino de Israel. E segundo aquilo que era a lei do Senhor, lida por Moisés no monte Horeb. Então, a palavra de Deus diz que Salomão, ele estava a prosperar enquanto servo de Deus, enquanto rei de Israel, enquanto o monarca que iria governar sobre o povo de Deus. Começa Salomão a prosperar, vai consolidando o seu poder, e
E Salomão então decide fazer um voto com Deus. Salomão decide ir até o templo para ir pedir a presença de Deus, para ele fazer um voto com Deus, para que ele pudesse conseguir cumprir a sua missão, que era governar o povo de Israel segundo a vontade de Deus, e dentro dessa missão ele pudesse também cumprir aquilo que era um dos requisitos principais para o cumprimento com sucesso da sua missão. Porque se Salomão é edificado e levantado como rei de Israel, ele sabia que ele estava ali para representar a Deus. Então, porque Salomão tinha essa consciência, ele sabia que tinha que se submeter à vontade de Deus. Então Salomão vai agora para o monte, que é para fazer uma aliança com Deus, para que fosse o próprio Deus a capacitar a Salomão a cumprir a função de ser um monarca que iria governar o povo de Deus. Então Salomão o que faz? Reúne todo o povo de Israel, convoca os juízes da nação de Israel, convoca os príncipes, convoca todo o povo de Israel para que eles fossem testemunhar esse ato. E Salomão leva todos até ao lugar alto. O que significa lugar alto? Lugar alto é a igreja, é um monte, é o lugar onde o povo ia fazer sacrifícios com Deus, mas na altura fazia sacrifícios com intervenção de um sacerdote. Salomão então convoca todo o povo, vão até ao lugar alto. Este lugar alto é aquele lugar que Moisés havia edificado. O que acontecia nesta altura? A Arca da Aliança já estava introduzida em outro local, onde o pai de Salomão, Davi, havia trago. Mas Salomão, preservando aquilo que era o local alto, onde se ofereciam holocaustos, Salomão vai precisamente para aquele monte, aquele lugar alto, onde Moisés havia consagrado como sendo o local onde se ofereciam holocaustos. E é este lugar onde Salomão leva 1000 vítimas para ir oferecer como holocausto. 1000 cabeças que Salomão leva para ir oferecer como holocausto. Vamos fazer uma pausa aqui para perceber como é que Deus se revelou para nós nesse estudo que nós realizamos. Se nós formos olhar para o primeiro parágrafo da oração sacerdotal, que foi o objeto do culto do último domingo, e é também a base deste sermão do dia 2, no primeiro parágrafo, Deus se apresenta, se revela para nós como sendo Deus de Israel, como sendo o Senhor, como sendo Adonai. Por que que Deus se revelou para nós como sendo o Senhor, Deus de Israel, Adonai? Neste estudo aqui, quando Salomão faz a sua oração aqui, isto é, depois de Salomão edificar o templo, Salomão fez uma oração de dedicação ao templo. E nessa oração que Salomão fez de dedicação ao templo, Salomão começa por invocar a Deus, dizendo: Senhor, Deus de Israel. Nós quisemos então compreender o que é Deus de Israel. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 9 e 10, nós temos que precisamente neste local onde Salomão está agora a orar para Deus, no mesmo local em Horebe, foi neste local onde o quê? Onde Moisés leu os 10 mandamentos para o povo. Então, em Deuteronômio, capítulo 5, versículos 9 e 10, é lá onde tem a descrição sobre quem é esse Deus de Israel. E o Deus de Israel, Adonai, o Senhor, é aquele Deus que fez aliança com o povo. Aliança. Aliança é um pacto, é um acordo. Aliança é um contrato que Deus fez com o seu povo. Nesse contrato
tem inscrito aquilo que se chamam os 10 mandamentos, que são o quê? São as obrigações que o povo tem para com Deus naquele acordo que vinculava duas partes. Uma parte era Deus, outra parte era o seu povo. Então, para Deus tinham direitos, obrigações, para o povo tinham direitos e obrigações. Quais eram os direitos e obrigações do povo? Da parte do povo, a obrigação do povo era de cumprir o quê? Cumprir os mandamentos. E quais eram os direitos do povo? Aqui é que está Deuteronômio no capítulo 5, versículos 9 e 10, em que Deus diz que aquele que honrar e cumprir a minha palavra, a esse eu irei lhe abençoar por 1000 gerações. É interessante notar que nesta parte o Senhor diz assim que Ele visita a iniquidade nos pais, isto é, aquele que desobedece a palavra de Deus, Deus visita essa iniquidade e conserva a iniquidade ou a sua ira por 3, 4 gerações seguintes. Mas aquele que for fiel à aliança, Deus iria abençoá-lo por 1000 gerações. Amados, nos 10 mandamentos nós temos 10 disposições. As primeiras 3 diz respeito à relação entre Deus e o homem. E as últimas 7 a relação de homem para homem. Nós temos nas primeiras 3, a primeira que é a adoração a um e único Deus, a não se fazer estátuas e a não se prostrar diante de nenhuma estátua. A segunda é a necessidade do povo não buscar a Deus em vão. E a terceira, não por ordem de prioridade, é a necessidade de o povo amar a um e só Deus. Então, este é que é o Deus da aliança. Mas ainda esse Deus da aliança, está-me a falar que é a aliança, esta é a antiga aliança. É o mesmo Deus que trouxe em Cristo a antiga para se formar uma nova aliança. Esta nova aliança, este pacto da nova aliança em Cristo, está inscrita em João capítulo 1, versículo 29, Evangelho segundo João 1, 29, em que João Batista, que é aquele que foi enviado à frente, quando ele está a batizar no Rio Jordão, ao batizar, ele fala de Cristo àqueles a quem ele estava a batizar. Por quê? Porque João Batista, quando vai ao Rio Jordão nessa altura, ele foi para poder o quê? Para exortar as pessoas a se arrependerem. Então, a mensagem central de João Batista era a de convencer as pessoas a se arrepender, a resignarem ao pecado. E ele depois diz que após mim virá um que existiu antes de mim, esse eu sequer sou digno de lhe desatar as sandálias dos pés. Se eu vos batizo com as águas para o arrependimento, esse vai vos batizar com o Espírito Santo. No dia seguinte, então, entra Cristo e João Batista, aqueles que ele estava a falar de Cristo, ele diz, ali está aquele que vem para tirar o pecado do mundo. Então, qual é a promessa da nova aliança em Cristo? Na nova aliança em Cristo, Cristo vem como aquele que iria vir para tirar o pecado do mundo. Então, aqui neste novo contrato, neste novo acordo, nesta nova aliança, temos Deus e a humanidade. Qual é a obrigação, qual é o direito da humanidade? A obrigação da humanidade na nova aliança em Cristo é a de ter uma nova vida, uma vida em espírito, abandonar o pecado. E, como consequência disso, o benefício que tem aquele que abandona o pecado é que essa pessoa que abandona o pecado vai se tornar agora livre. Vai deixar de ser escravo do quê? Escravo do pecado, escravo de Satanás. Por quê? Porque aceitou a missão de Cristo, que veio para tirar o pecado do mundo. Através do sangue de Cristo, ele veio para lavar a alma desses que irão crer na missão de Cristo.
Então, nós temos esta forma que Deus se revela para nós, que era importante nós compreendermos na medida em que é esse Deus de Israel que aqui é evocado, é buscado, é pregado por Salomão, e Salomão apresenta ao povo através desse estudo que nós estamos aqui a realizar no dia de hoje. Então, era mesmo para deixar claro a face de Deus e quem é esse Deus de Israel, quem é esse o Senhor, quem é esse Adonai. Nós aqui dizemos que Salomão agora, ele vai ao monte. Amém? A questão de Salomão ir ao monte é muito interessante. Por quê? Porque Salomão vai precisamente para aquele local onde Moisés havia consagrado para ser o local da apresentação do holocausto, e Salomão está a iniciar o seu reinado. Significa que Salomão, ele está a consagrar a missão que Deus lhe deu, está a devolver para Deus. Dizer que, Senhor, você me fez rei, mas eu não sou rei sem a sua presença. Então, se ainda que eu tenha poder, eu estou aqui, mostre-me o caminho. Venho entregar ou devolver essa autoridade para que seja o Senhor a dirigir os meus passos. É assim que Salomão vai chamar a atenção de Deus. Como? Salomão sobe ao monte, vai oferecer sacrifícios a Deus, em forma de 1000 holocaustos. Estamos a falar de 1000 vítimas. Como nós vemos, não é um número qualquer. A palavra de Deus diz, quanto maior for o sacrifício, maior é a recompensa. Salomão apresenta um sacrifício num número, numa dimensão que demonstrou a reverência, o respeito que Salomão tinha para com Deus e a consideração que Salomão tinha para com Deus em função daquilo que Salomão entendia que era o objetivo deste voto que Salomão ia para fazer com Deus. Em resposta a isso, Deus aparece a Salomão em sonhos. Naquele mesmo dia que Salomão faz este sacrifício, Deus, em resposta, para mostrar que se agradou do sacrifício de Salomão, Deus aparece a Salomão em sonhos. Amado, quando nós dizemos que Salomão ofereceu 1000 sacrifícios, 1000 holocaustos, nos dias de hoje, no Novo Testamento, o sacrifício, o holocausto que nós oferecemos a Deus não é material. Os 1000 holocaustos que Salomão ofereceu naquela altura, nos dias de hoje, é a nossa adoração perfeita, é a nossa verdadeira adoração, é a nossa entrega com sinceridade, com espontaneidade, com firmeza diante de Deus. O livro de Salmos, no capítulo 141, versículos 1 e 2, fala-nos precisamente daquilo que é o sacrifício que agrada a Deus. O sacrifício que agrada a Deus é sacrifício de louvor, é sacrifício de adoração a Deus. Isso significa o quê? Isso significa nós termos a coragem de renunciar ao pecado. Isto é, nós queremos, antes de irmos orar para Deus, antes de irmos buscar a Deus, antes de virmos para o culto, antes de irmos para a igreja, antes de dobrarmos o joelho para orar a Deus, é primeiro buscarmos o quê? Limpar os nossos corações. Limpar as nossas mãos. Porque se você está em pecado, a tua oração não sobe para Deus. A tua oração não é atendida por Deus. Então, os 1000 holocaustos nos dias de hoje é aquele sacrifício de louvor e adoração com sinceridade que vem do coração de cada um, porque a palavra de Deus em Salmo 141, 1, 2 diz que aquela oração, aquela súplica que for verdadeira, for pura, for intencional, sobe para Deus como um aroma que exala um cheiro que agrada a Deus. Equivale à oração de um sacerdote, porque os sacerdotes são aqueles que apresentavam holocaustos, para que através dos holocaustos pudesse subir o quê? Um incenso, pudesse subir o quê? Um odor que agradava a Deus. Então, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Você hoje oferece o quê? Oferece sacrifício de louvor, sacrifício de adoração a Deus. Você oferece o seu coração, que deseja com sinceridade adorar a Deus. Não vale nada você ir orar a Deus enquanto você
odeia o seu irmão, quando você acaba de injuriar uma pessoa, quando você acaba de ofender, quando você anda no pecado, essa oração não sobe, essa oração não agrada a Deus. Amém? Amém. Nós temos também associado a Salmos 141, versículos 1 a 2, que Salomão oferece 1000 holocaustos, 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo número 6. Em resposta a isso, Deus naquele mesmo dia aparece em sonho para Salomão e Deus diz: Salomão, pede o que queres que eu te dê. É muito poderoso o que vem a seguir. Porque se Deus diz a Salomão, se Deus diz para você, se Deus diz a ti hoje, você vai, ora, sacrifica, jejua, arrepende-se, confessa o seu pecado, limpa o seu coração, adora a Deus em espírito e em verdade. E depois Deus diz para você: pede o que queres que eu te dê. Isto é muito desafiador. Por quê? Porque a palavra de Deus nos sugere que antes de você pedir, você deve o quê? Conhecer o quê? Conhecer a justiça de Deus. Se você não conhece a justiça de Deus, você vai pedir errado. Amados, a palavra diz-nos que em Romanos capítulo 12, versículo 19 a 21, fala-nos que aprender a justiça de Deus nos capacita a não retribuir o mal pelo mal. Nos capacita até aquele que nos ofendeu, se ele pedir de comer, que nós demos comida. Aquele que nos ofendeu, se ele pedir de beber, que nós lhe demos de beber. Porque a palavra de Deus diz que se você pratica justiça, até com aquele que te ofende, é como se brasas de fogo fossem sobre a cabeça daquela pessoa que te ofendeu. Então você aí aprendeu o quê? A justiça. Por quê? Por que Deus te prepara para você aprender a justiça? Porque quando você conhece a justiça, você não vai pedir a Deus coisas para a tua vanglória. Você não vai pedir a Deus coisas para você se superiorizar. Você não vai pedir a Deus coisas com intenções egoístas, com intenções materiais, com intenções de você estar bem. Não. Quando você conhece a justiça de Deus, você sempre vai pedir coisas que sejam para honrar a Deus. E foi esta preparação que Salomão passou para que ele pudesse saber pedir a Deus. Quando Deus disse: pede, Salomão, o que queres que eu te dê? Salomão já conhecia a justiça de Deus. Por isso você vai perceber qual é a resposta que Salomão dá quando Deus diz: pede, o que queres que eu te dê? O apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículos 1 a 3, diz-nos que nós pedimos, só que nós pedimos com as motivações erradas. Nós não sabemos pedir. Por isso é que Deus não nos dá. Então, diz que se nós não pedirmos para a nossa vanglória, certamente Deus não nos dará, porque aí não sabemos pedir. Então veja como Salomão responde quando Deus diz: pede, Salomão, o que queres que eu te dê? Salomão naquele momento não se emocionou, porque Salomão sabia porque que estava a fazer o quê? A subir, a chamar a atenção a Deus. E quando Salomão oferece o holocausto e Deus vem para Salomão em sonhos, mesmo Salomão estando a dormir, Salomão, como conhecia a justiça de Deus, o seu subconsciente não se emocionou para pedir coisas para a vanglória de Salomão. Amado, Salomão está a dormir. É o subconsciente de Salomão que está a falar com Deus. Deus visita Salomão em sonhos. Quando você pratica a justiça, você não é fingido. Você não vai simular à frente das pessoas que é uma coisa. Porque quando Deus te visita, você está sozinho, está a sonhar. Ninguém está ali até assistir. É só o teu subconsciente e o próprio Deus que está ali a falar. Então, aquilo que for o teu caráter
é aquilo que o teu subconsciente naquele momento vai pedir a Deus. Salomão, como conhecia a justiça, Salomão pediu a Deus: Senhor, eu peço-te sabedoria, peço-te conhecimento para poder governar este povo que tu me deste, tão numeroso como a areia da praia, segundo a tua justiça. Se vocês forem a ver bem na resposta de Salomão, Salomão não começa diretamente dando essa resposta. Salomão começa adorando a Deus. Salomão começa a dizer: bendito sejas, Senhor, que foste benevolente com meu pai Davi, que lhe fizeste um rei. E Salomão depois aclama a promessa que Deus fez para com Davi, dizendo que da casa de Davi iria haver o quê? Uma descendência de reis. Depois é que Salomão então diz: Senhor, eu te peço sabedoria e conhecimento. Mateus 6:33 diz-nos que buscai primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? A palavra de Deus em Romanos 14:17 diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e gozo pelo Espírito Santo. E Salomão aqui ele assimila essa justiça, porque Salomão pede sabedoria e conhecimento. Salomão pede o reino de Deus e a justiça de Deus. Em resposta ao pedido de Salomão, a palavra de Deus diz que Deus ficou comovido com a resposta de Salomão. Que Deus disse assim: Salomão, tu não pediste vanglória, não pediste muitos anos de vida para reinar, para viver bem, não pediste riqueza para ti, não pediste força ou poderio para vingar dos teus inimigos. Tu me pediste sabedoria e conhecimento para fazer a minha obra. Então, este teu pedido, como pediste bem, vai te ser concedido, e até aquilo que tu não pediste, isso também irei te dar, irei te fazer um homem mais sábio e mais próspero, como não houve até agora e nem haverá após ti. Nós vemos que Deus, ele avalia a intenção de pedir. Ele não avalia o pedir, mas avalia qual é a intenção de pedir. Qual é a motivação pela qual você está a pedir justiça ou está a pedir sabedoria e conhecimento? Qual é a causa de pedir? Então, esta causa de pedir agradou Deus sobremaneira, de forma que Deus respondeu favoravelmente a Salomão e deu a Salomão muita riqueza e muita prosperidade. A partir do quê? A partir da sabedoria e conhecimento que Salomão pediu. Por isso é que Mateus 6,33 diz: buscai primeiro, que o resto das coisas virão por acréscimo. Por essa razão é que Deus disse: eu te dou isso que tu pediste e até aquilo que tu não pediste, que é o resto das coisas que viriam por acréscimo. Nós, quando olhamos para a questão da sabedoria, enquanto, digamos que um dom do Espírito Santo, um dos 11 dons de dispensação do Espírito Santo, estamos a falar de sabedoria, estamos a falar de conhecimento, há vários outros dons para além destes, mas estes fazem parte dos dons do Espírito Santo. Então, Salomão pede dons. Salomão pede a graça de Deus. São ferramentas para trabalhar para Deus. Salomão fez-se servo. Salomão fez-se mordomo de Deus. Salomão fez-se escravo de Deus. Nós vemos pela palavra de Deus que a forma como Salomão pede essa justiça, pede sabedoria, pede conhecimento. Em 1 de Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, Salomão, após fazer a oração que pedia sabedoria, Deus envia para Salomão um problema muito complexo. Envia um enigma
para Salomão. Porque Deus já tinha dado ferramenta, instrumento para trabalhar. Amém? Deus já tinha dado dom a Salomão. Então enviou o quê? Enviou trabalho para Salomão pôr em prática aquele dom que ele pediu. Aparecem duas mulheres para Salomão. Essas duas mulheres, elas se apresentam como sendo portadoras de um dilema, de um problema que não sabiam qual era a solução para aquele problema. E começa uma a contar, diz assim: eu vivo somente com esta mulher numa mesma casa. Somos só nós os dois que vivemos nesta casa. E a palavra de Deus diz que essas mulheres eram promíscuas. Então, ela diz que eu fiquei grávida e nasci um filho. 3 dias depois, ela também grávida nasceu o seu filho. Se vê que as duas são mães, as duas têm bebês que têm diferença de 3 dias e as duas vivem numa mesma casa. E continua ela a relatar, a dizer que certa noite, enquanto ela dormia, a outra mãe, por descuido, por falta de prudência, rebolou e acabou por sufocar o seu bebê e morre o seu bebê. O que essa mãe faz? Vai para a sua cama, enquanto ela está a dormir, tira o bebê dela, que estava ali vivo, leva para a sua cama e leva o bebê dela que estava morto, põe na sua cama. Quando esta mulher está a relatar já neste ponto, aquela outra diz que não, esse bebê vivo é o meu e esse morto é o teu. Este é o problema que é levado para Salomão. Salomão, quando escuta esse problema, Salomão diz assim: tragam-me uma espada, porque eu agora quero cortar esse bebê vivo pelo meio e cada uma das mães leva a sua metade. Uma das mães disse: pelo amor do Senhor, dê o bebê vivo a ela. Eu prefiro não ter bebê. E a outra diz que seja feita dessa forma para que nenhuma fique com um bebê vivo e outra morta. Então que se divida desta forma. Logo Salomão disse: dê o bebê a esta primeira mulher. Que disse o quê? Que disse: pelo amor do Senhor, dê esse bebê a essa mulher. Então Salomão percebeu de quem era aquele bebê. Amados, Satanás é muito astuto, é muito esperto, é muito ardiloso, que se você não tiver discernimento, você não consegue decidir em situações de dilema, em situações de problemas complexos, mas em situações muito sensíveis. Porque você decide sem justiça. O que vai acontecer é que Satanás vai fazer com que hoje mesmo, apareça alguém que você não conhece, que você conhece, um familiar teu, e apresenta uma situação, uma preocupação, a dizer que está com fome, está doente, ou pede uma oração. E você naquele momento dá essa oração, ou concede aquele pedido. Mas naquele mesmo dia você vai andar pelo seu caminho e lá à frente você vai encontrar-se com outra pessoa, passar depois de muitas horas, passar muitas coisas, você se esquecer daquele ato que você fez àquela pessoa. Deus há de enviar uma outra pessoa que há de pedir uma coisa diferente daquilo que você pediu. E você para esta pessoa você vai dizer: estou com pressa, não posso, não tenho, enquanto tem. Então, aqui você não foi justo. Quem tem sabedoria age com justiça. Por isso é que Salomão, para iniciar o reinado, ele disse: Senhor, eu só quero o quê? Sabedoria e conhecimento para julgar este povo tão numeroso que você me deu para governar.
de acordo com a tua justiça, não com a minha justiça, porque a minha justiça como homem é falha, é limitada, é enganadora, porque o homem decide, o homem que é iníquo, o homem que não tem sabedoria, ele decide com emoção, decide com sentimento. Então é um homem que não age, mas reage. É um escravo dos seus sentimentos. Não tem sabedoria, não tem discernimento, não tem entendimento. Este ato da forma como Salomão emprega os dons que pede para poder resolver este dilema que foi levado até Salomão, leva-nos até Joel. Profeta Joel, capítulo 3, versículo número 1. O profeta Joel começa a anunciar anos antes de vir Cristo. O profeta Joel começa, nós temos aquele período interbíblico, foi um período de quase 400 anos. Estamos a dizer que o profeta Joel, tal como outros profetas, começaram a anunciar, foram enviados para anunciar a Cristo séculos antes. O profeta Joel, em Joel 3:1, diz que haverá um momento que, com a dispensação do Espírito Santo, jovens terão visões e velhos terão sonhos. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 até 7, nós temos ali o cumprimento da profecia de Joel. Quando há o derramamento do Espírito Santo. O que aconteceu com o derramamento do Espírito Santo? É que para ver esse derramamento do Espírito Santo, primeiro tem que haver o quê? Obediência. Por quê? Porque Cristo instruiu os seus discípulos para que eles pudessem permanecer mais um tempo, a fim de que se completasse todo o discipulado, para que eles não passassem a ser apóstolos. Muitas das vezes nós temos pressa em querer pregar, queremos ter pressa em querer abrir um ministério, queremos ter pressa em querer evangelizar, mas não esperamos que seja o próprio Espírito Santo a fazer o quê? A nos levantar, a nos comissionar. Cristo disse aos discípulos, era um período muito perigoso. Cristo acabava de ser morto. Cristo disse aos discípulos, fiquem mais algum tempo em Jerusalém, que era um lugar perigoso, mas fiquem a perseverar em oração, no partir de pão e na meditação às Escrituras Sagradas. E então assim vem a profecia de Joel, 10 línguas repartem-se, repousam sobre os ombros daqueles galegos e eles começam a falar línguas. Quando eles falam línguas, estão ali a passar pessoas das mais diversas nações. O que significa isto? É que eles, como sinal do batismo pelo Espírito Santo, eles ficaram capacitados a falar o quê? A anunciar boas novas do Evangelho. De forma que pessoas que passassem pudessem compreender aquela mensagem. E isso nos chama a atenção sobre, por exemplo, o dom de falar em línguas. Preste atenção nisto. Em alguns círculos dizem que quem é batizado pelo Espírito Santo fala línguas estrangeiras ou fala a língua dos anjos. Estes discípulos não estavam a falar a língua dos anjos. Estes discípulos estavam a falar línguas que aquelas pessoas que passavam compreendiam. Por quê? Porque eram línguas dos países de onde aquelas pessoas estavam a passar, falavam. E eles disseram, como é que esses galegos estão a falar coisa que nem eles sabem, mas que eu estou a compreender? O que isso significa? Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz-nos o seguinte, que se você fala em línguas
Então, use esse dom de falar em línguas quando você estiver a orar sozinho com Deus. Não use o dom de línguas para orar para outras pessoas. Por quê? Porque as pessoas não vão compreender. E se não for a compreender, não tem proveito. Porque o dom de língua não pode ser demonstrado como uma exibição para demonstrar que tem dons sobrenaturais, como acontece em alguns círculos. Não pode ser como um dom para mostrar carisma relativamente às outras pessoas. Todo dom deve ser usado para o proveito de quem? Das pessoas a quem se dirige a mensagem. Então, nós temos aqui Salomão a usar dom de sabedoria para a edificação, para o proveito de quem? Das pessoas. Não para o seu proveito. A dispensação dos dons em Atos dos Apóstolos, conforme temos visto agora, e nós vimos que em 2 de Crônicas, capítulo 1, versículo número 7, ali nós vemos que Salomão faz o pedido do dom que ele precisa, que ele deseja a Deus, que é sabedoria e conhecimento. Consequentemente, a questão dos dons espirituais é um ponto extremamente sensível e importante para a igreja nos dias de hoje. Por esse motivo é que, quando aquelas outras pessoas estavam a passar, começaram a dizer que como é possível estes homens falarem línguas ou falarem mensagens que nós estamos a ter proveito, estamos a compreender, se eles não são do nosso país, se eles não falam a nossa língua? Como é possível? Certamente que eles estão embriagados, que eles estão em transe, que eles estão fora de si, que eles não estão normais. O apóstolo Pedro, ele levanta-se e começa a sair em defesa daquela manifestação do Espírito Santo que foi o derramamento dos dons em Pentecostes. De acordo com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 14 e 17, o apóstolo Pedro, ele começa a fazer a defesa, dizendo que eles não estão inebridos, eles não estão embriagados com vinho, como vocês estão a lhes acusar. Não. Eles estão a demonstrar a manifestação do Espírito Santo, que foi a promessa de Cristo. E isto vem para cumprir-se tudo aquilo que Cristo havia nos anunciado ao longo de todo o período em que Ele nos discipulou. Ele havia prometido que viria um Consolador, que é o Espírito Santo, que este iria nos instruir por toda a verdade. Então, se aqueles homens estão a falar língua de quais eles não são oriundos, mas as outras pessoas estão ali, percebem, então é porque cumpriu-se a profecia de Cristo. Então, nós temos, de seguida, Salomão começa então, isto é, aquelas pessoas estavam ali a assistir aquele julgamento de Salomão, ao verem essa forma como Salomão julgou, as pessoas ficaram plasmadas, ficaram impressionadas com Salomão. As pessoas reconheceram que o dom de Deus, que o Espírito de Deus estava em quê? Estava em Salomão. Então Salomão começa agora a dedicar-se à construção do templo, que era aquela missão principal que o pai dele, Davi, havia entregue a Salomão. E Salomão então escreve uma carta, porque Salomão vê que é um trabalho muito complexo construir um templo. O pai Davi já tinha feito uma boa parte, tinha dado a planta do templo, tinha preparado objetos, utensílios sagrados, ouro, prata, tudo isso Davi tinha preparado com zelo. Porque até o próprio Davi queria construir o templo. Só que Deus disse, não és tu quem vai construir o templo. Então agora Salomão vira-se para quê? Para aquilo que era a principal obra. Por quê? Porque Salomão sabe que tem que reinar, tem que governar. Mas para Salomão governar, ele sabe que o segredo era o quê?
era a aliança, Deuteronômio 5, 9, 10. Por isso é que Salomão disse, para eu reinar, ter sucesso, tenho que o quê? Tenho que construir uma casa de Deus, uma igreja, um templo. Porque Deus tem que estar aqui. Então Salomão escreve uma carta para Irã, rei de Tiro. Porque estes tinham madeiras especializadas, tinham mestres nas mais diversas áreas, eram homens bons em construção. E Salomão queria fazer um edifício magnificente, uma casa magnificente para Deus. E Salomão então exara para o rei de Tiro, que era um dos parceiros do pai dele, Davi, já morto. E Salomão escreve qual era o motivo pelo qual ele queria aquele material que ele estava a pedir ao rei de Tiro. Dizendo que ele queria construir uma casa para o Senhor, seu Deus, para que o adorasse. O rei de Tiro, mesmo sendo um rei que adorava um outro Deus, que adorava deuses, ele reconhecendo a legitimidade do pedido de Salomão, ele até adorou a Deus, dizendo, louvado, bendito seja o Deus, o Criador dos céus e da terra, pelo ele ter dado sabedoria a ti, Salomão, que reconhece que o primeiro ato deve ser construir um templo. Então, esse teu pedido eu irei enviar. Para além de enviar esses materiais, vou enviar um grande mestre. Esse mestre, ele vai ajudar na construção do templo. E Salomão diz que em troca eu vou te dar vinho, azeite, trigo e cevada, que eram aquelas mercadorias que abundavam em Israel, como se fosse uma troca. Então, isso foi no mês número 7. Porque Salomão faz este holocausto, 1000 holocaustos no Monte Hebron, no segundo mês do 4º ano. E depois, no 7º mês do 4º ano, 5 meses depois, Salomão então aplica-se para o primeiro empreendimento, que é a construção do templo. E ao fim de 5 meses, Salomão termina a construção do templo. Quando Salomão termina a construção do templo, Salomão então inicia a dedicação ao templo. Vamos prestar atenção para perceber o que é dedicação ao templo. Amém? Você pode construir um templo, que é executar um projeto físico. Você vai para um arquiteto, depois pega aquela plana e entrega um engenheiro civil. O engenheiro civil constrói o templo e te entrega. Você tem o quê? Tem um templo físico, amém? Tem um templo físico. Mas há aquilo que se chama de dedicação ao templo. Por quê? Porque a construção do templo é uma obra que não termina, que não tem fim. E é a parte mais importante da construção do templo. É falar do templo espiritual. Não é construir a parede. É edificar, é dedicar o templo, é construir o templo espiritual. Essa aqui é a parte mais relevante, é a parte mais crítica, é a parte mais sensível, é a parte mais importante do trabalho do servo que é levantado por Deus para poder fazer a sua missão. Olhar para o livro de Neemias, capítulo 1, versículos 1 até 10. Neemias apresenta-se ele como copeiro ao rei Artaxerxes, uma coisa assim. Nessa altura, o povo de Israel estava em cativo. Eles eram escravos deste aqui. E Neemias era copeiro do rei. Certa vez, chega a visita e Neemias procura saber como é que estão os seus irmãos lá em Jerusalém. E ele recebe um cenário desolador, dizendo que os irmãos estavam na miséria. O templo havia sido destruído, isto é, nem tinham casa para adorar a Deus. Não oravam, não jejuavam, não faziam votos com Deus. Neemias, que era um homem crente, ficou preocupado. Porque para o povo de Israel, que conhece a aliança, que respeita a aliança, o primeiro mandamento é buscar ao Senhor acima de tudo e todas as coisas. Então, quando você não tem Deus,
não busca Deus, não ora, não vai à igreja, todo o resto de caos acontece na vida. Estavam com fome, estavam desempregados, estavam na miséria, estavam naquele estado. Quando Neemias ouve falar deste estado dos seus irmãos, Neemias começa a chorar. Mas Neemias não chora à frente do homem. Neemias fecha-se e começa a chorar para Deus. Então diz a palavra de Deus que Neemias começou a entrar num voto com Deus em oração. E Neemias foi orando dia e noite. Por quê? Neemias sabia que aquele estado de desolação que o povo se encontrava era resultado do quê? Da desobediência do próprio povo. Logo, Neemias sabia que a solução para aquilo somente seria o quê? Voltar-se para Deus. Então Neemias começa a orar, chorar e jejuar para Deus durante 40 dias em oração. Neemias era um homem de oração. Ele começa a orar para Deus dia e noite. A colocar aquele estado de desolação, de abandono que o povo dele se encontrava. Diz a palavra de Deus que certa vez, porque Neemias fez essa oração, a oração tem poder, amados. Neemias foi intercedendo porque ele estava a pedir para Deus, mas ele não sabia como é que Deus iria fazer isso. Mas Neemias somente cria na palavra de Deus. Então ele orou para Deus. O que Deus fez? Vejam o seguinte. Aquela oração que Neemias fez para Deus, fez com que Deus tocasse o coração do rei a quem Neemias servia. Neemias certa vez vai servir o rei como copeiro. Só que naquele dia, como a oração de Deus chegou, como a oração de Neemias chegou a Deus, e Deus atendeu porque por causa da causa de pedir mais uma vez. Salomão pediu sabedoria e conhecimento. Neemias não foi pedir coisa. Neemias foi se arrepender, foi dizer, Senhor, nós pecamos, peço perdão. Levanta o seu povo, seja misericordioso conosco. Devolva a nossa honra, atenda o nosso pedido. Neemias foi chorar. Neemias não foi dizer, o povo pecou. Disse, nós pecamos, perdoa-nos, Senhor. Aquela oração de Neemias, que foi sincera, verdadeira, subiu para Deus. De forma que quando Neemias foi servir ao rei, o rei olhou para Neemias, disse, Neemias, o que se passa contigo? Estás diferente, estás triste. O que se passa contigo? Amados, aquele era um rei de outro país. Era um rei de um país que dominou os israelitas. Estava a escravizar os israelitas. Por isso é que eles destruíram o templo. Mas a oração de Neemias foi tão poderosa que o mesmo rei que Neemias vai servir diz, Neemias, o que se passa? Estás triste? Neemias aproveitou aquela ocasião. Soube notícias dos meus irmãos, fiquei a saber que eles estão desolados, não têm igreja, não oram, não buscam o Senhor, não jejuam, não fazem votos. E estou preocupado com esse estado de isolamento. Eu gostava que, pelo menos, o povo tivesse um templo, uma casa para adorar a Deus. Sabe o que fez o rei? Um rei pagão. Por causa da oração de Neemias, 40 dias e noite, que a oração de Neemias chegou a Deus, a ponto de Deus responder, converter o coração de um rei pagão. Aquele rei disse, Neemias, eu hoje te autorizo, volta para lá. Vai construir o templo para o teu povo. A palavra de Deus em Esdras, capítulo número 4, versículos 8 a 10, diz-nos que Esdras também que foi usado para construir o templo de Jerusalém quando foi destruído. Deus teve o cuidado de fazer com que Esdras houvesse uma revolta e houvesse esse propósito. E Deus usou Esdras para que fosse reconstruir o templo de Jerusalém. O mais interessante em Esdras é nós vermos esta parte da construção espiritual, construção interior do templo.
enquanto uma obra inacabada. Por quê? Amados, quando você quer construir templo, quando você começa a adorar a Deus, quando você começa a fazer grupo de oração, quando você começa a evangelizar, quando você começa a convidar pessoas para conhecer a Deus, onde aparecerão amigos disfarçados. Disfarçados de quê? De pessoas que querem te ajudar na obra, mas que do contrário querem fazer o quê? Querem sabotar a obra. Vejam o que aconteceu com Esdras. Começaram a aparecer algumas pessoas se voluntariaram. Nós queremos ajudar na obra, queremos construir o templo, queremos participar. Mas aqueles eram sabotadores. Na vida você tem sabotadores. Quando você começa a tua caminhada em Deus, onde aparecer pessoas disfarçadas de amigos, de bons samaritanos, de ajudadores, que querem orar contigo, querem te ajudar, mas enquanto a tarefa dessas pessoas é te arrefecerem espiritualmente para quê? Para a tua construção interior, que é espiritual, que é importante para a construção física, poder o quê? Desmoronar. Então, nós vemos aqui que Esdras teve que ter cuidado com esses amigos que vieram disfarçados, de quererem ajudar Esdras, mas que vinham para sabotar esta construção. Nos dias de hoje, nós temos o Espírito Santo, que é o principal aliado e parceiro, que nos auxilia, que é o principal amigo e parceiro com quem você pode contar para a edificação do templo. E ele sim vai indicar pessoas sérias, honestas, comprometidas, que verdadeiramente vão te ajudar, nem que seja em oração, que é a maior ajuda que você pode ter. Você deve encontrar pessoas idôneas que vão orar contigo, vão jejuar contigo, vão evangelizar contigo, vão participar na construção, na tua construção espiritual. Para quê? Para materializar o plano de Deus. Então, Salomão começa a dedicar-se ao templo, começa a orar por o templo. Ele já termina a construção do templo físico. Salomão então começa a orar para Deus. O mais interessante é ver como Salomão orou para Deus. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, Salomão, quando ora para Deus, Salomão diz: eu sou pequenino, eu sou uma criança. Em hebraico, aquele sentido de criança pequenino não é no sentido de ser criança pequenino de idade, mas é você mostrar humildade diante de Deus, mostrar reverência diante de Deus, dizer: Senhor, eu não sei, ajuda-me, auxilia-me, capacita-me para eu poder fazer a obra. E não ter orgulho de porque já vou à igreja 10, 15, 20 anos, nasci na igreja, cresci na igreja, já não preciso de ajuda, já sei tudo. Salomão disse: Senhor, eu sou pequenino, sou criança. O profeta Jeremias, em Jeremias capítulo 1, versículos 6 até 10, Deus, quando levanta o profeta Jeremias, Jeremias disse para Deus: Senhor, eu sou menino. Esta infantilidade espiritual que faz o quê? Que agrada a Deus. Porque quando Jeremias disse: eu sou menino, Deus disse: não digas que eu sou criança, porque eu vou te capacitar. Então, Salomão começa então a dedicar o templo, a dizer: Senhor, eu sou pequeno. Salomão começa então a fazer uma oração para o povo. Salomão, quando faz a oração para o povo, é aqui onde Salomão diz: Senhor Deus de Israel, tenha os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos a toda a súplica e clamor que vier deste templo que eu ergui sobre sua instrução, e atenda todos os pedidos que daqui vierem. Se vier aqui o povo enquanto pecou e ele se arrepender, que o Senhor possa atender a sua súplica. Se o povo vier enquanto está a ser dominado pelos seus inimigos e ele mostrar o arrependimento, que o Senhor possa
mandar o seu livramento. Se vier a seca ou a chuva cessar, e o povo vier clamar pelo seu nome, que o Senhor possa abrir os céus. Se vier um estrangeiro, que é um pecador, que adora outros deuses, mas ele vier aqui, invocar pelo seu nome, rendendo-se a si, que o Senhor possa atender os seus pedidos. Salomão faz uma oração de intercessão para a dedicação daquele templo, para que aquele templo fosse ser a casa de Deus. Porque Salomão não só construiu a parede, mas Salomão disse, Senhor, venha agora, habita aqui. Fica com os seus... Você vive nos céus, sim, mas fica com os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos a toda oração que for feita a todo aquele que vier aqui para este templo. A palavra de Deus diz que Deus logo responde a Salomão. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Deus diz, Salomão, eu ouvi a tua súplica, eu ouvi o teu clamor. Se o povo que se chama pelo meu nome, o que isso significa? O povo de Deus. Mesmo que você seja pecador, mesmo que você seja estrangeiro, mesmo que você seja falho, mas se você vai para a casa de Deus com humildade e dizer que eu quero ser povo de Deus, eu quero ser filho de Deus, Deus responde a Salomão e diz, se o povo que se chama pelo meu nome vier para ir para essa casa e se arrepender do seu pecado, eu irei descer, irei atender ao seu pedido. Isto é tudo quanto faz parte da primeira parte deste estudo, desta formação em teologia, que é o momento da exposição. Agora fica assim aberto o momento para colocação de questões e sugestões, para tornarmos o nosso estudo mais completo e holístico. Muito obrigado. A paz, irmãos. Paz. Obrigado. Eu aqui tenho umas 3 questões. 3 questões, sim. A primeira é, muitos reis tiveram guerras nas suas governações. E o rei Salomão também teve guerra na sua governação, como sendo o rei sábio? A segunda, por que Deus somente falou ao rei Salomão para que pedisse o que queria e não aos outros reis? O que viu ao Salomão para que falasse com ele, pedir o que quisesse? A última. O que podemos aprender na governação do rei Salomão nos dias de hoje? Obrigado. Muita paz. Paz. Estou muito abençoado pela aula de hoje. E o que me apraz dizer sobre esta aula é que Deus continue a nos dar sabedoria para continuarmos a o servir. Prontos. Em conversa com o irmão Mário Silva, ele tem consigo a oração sacerdotal do último culto. Ele endossou-nos 2 questões, mesmo quando ia buscando assim o feedback, como chegaram a casa, para dar aquele pequeno acompanhamento. E ele perguntou o seguinte, sendo que Israel é um local físico ou localizável no mapa, não estariam a ser não estariam outras nações a serem excluídas através desta forma que Deus se revelou a nós nessa oração? Ele colocou uma, também muito semelhante a essa. Vamos ver qual é que seria a semelhança, quais são os pontos que podem ser relacionados. Então, Deus se revelou a Salomão como Deus de Israel. Então, quem é Deus de Moçambique e do resto das nações?
continuava esta questão, que era, se for o mesmo, como é que ele partiu de Israel para o mundo, partiu de ser um Deus de Israel para o mundo. Tanto iniciam as minhas questões, que a primeira delas diz o seguinte: o que é hoje entregar 1000 vítimas ao Senhor? O que é um homem próspero diante de Deus? E por que a prosperidade é relacionada com bens materiais? Eu compreendi muito bem quando a descida do Espírito Santo em Pentecostes, eles falaram línguas estrangeiras. Portanto, outras Bíblias interpretam como língua dos anjos. Eu gostaria de saber a diferença entre a língua dos anjos e a língua estrangeira. Se hoje o templo é o nosso coração, como é que podemos nos dedicar a ele por forma a torná-lo morada do Espírito Santo? O que é se fazer pequenino diante de Deus para que Deus nos justifique ou nos engrandeça diante dos homens? Como é que podemos aprender a pedir a Deus? Ou seja, como é que podemos aprender a orar de modo a que nossa oração chegue a Deus como um aroma que o agrada? Por fim, gostaria de saber como é que um sábio age diante de tribulações e diante de perseguições pelo mal. Muito obrigado. Amados irmãos, quero em primeiro lugar expressar a alegria de poder acolher estas questões que vão nos ajudar a refletir e também a podermos juntamente fazer desta ministração da palavra, desta formação em teologia participativa, holística e um verdadeiro culto do qual todos nós participamos, trazemos a nossa fé e nos envolvemos para que desta forma o Espírito Santo possa assim confirmar a sua ministração em meio de nós. Vou de seguida passar a responder as questões que foram aqui colocadas, em número de 13, por cadência de sua chegada. A primeira é: outros reis tiveram guerras na sua governação. E Salomão teve guerras sendo um rei sábio. Salomão, como todo rei, teve as suas guerras. Comparando com o seu pai Davi, que foi descrito, de acordo com as escrituras sagradas, como um rei guerreiro, Salomão herda um reino do seu pai Davi, que tinha desafios diferentes do momento em que seu pai Davi assume o reinado ou a monarquia de Davi. No momento de Davi, ainda o reino de Israel estava num processo de expansão territorial. Davi expandiu o território de domínio, de ocupação dos israelitas em resposta ou em cumprimento da palavra de Deus que havia designado e mostrado a Abraão qual seria
a toda a área que o Senhor haveria de dar a eles por herança. E Salomão já não tinha este encargo de travar esse tipo de guerras. Salomão teve outro tipo de guerras. Salomão teve as suas guerras, tal como Davi teve também as suas guerras. A principal guerra que Salomão teve, porque o Satanás, ele nunca cessa, mesmo Salomão sendo um rei pacífico, um rei de paz, porque o seu nome, Salomão, que vem da raiz hebraica Shalom, significa paz, que remetia a ser um rei pacífico, um rei de paz. Mas porque Satanás é aquele que promove guerras, ele sempre age mesmo você sendo um rei pacífico, um rei de paz. E no caso de Salomão, que capitalizou as alianças que o seu pai Davi já tinha feito, tinha amizade com reis de outros países, Salomão acabou sendo um homem que criou relações em vários países, territórios, culturas. Consequentemente, Salomão, por exemplo, como nós vemos, que casou com a filha de Faraó, mas nós sabemos que Faraó Egito é de onde provinham todos o quê? Todas as iniquidades. Estamos a falar de profanações, adoração a falsos deuses, é aquilo que corrompeu o povo de Israel. Mas Salomão casa com uma filha de Faraó. Salomão casa com várias outras mulheres pagãs. E Salomão teve essa guerra. Porque a palavra de Deus dirigida para Salomão, quando Salomão fez aquela oração no início a pedir sabedoria e conhecimento, Deus disse a Salomão que Salomão tem que ser diligente em andar no seu caminho e não se deixar corromper. Porque se ele assim o fizesse, Deus não haveria de cumprir a promessa que tinha feito ao seu pai Davi, segundo a qual, da descendência de Davi, sempre haveria de haver um rei. E, por causa das escolhas de Salomão, neste caso que Salomão não travou, nesse sentido, uma boa guerra, que foi no caso de se envolver com muitas mulheres estrangeiras. Isso é que no fim do reinado de Salomão pesou como a falha ou a grande falha que Salomão cometeu. Nós queremos com isso dizer que não existe naturalmente homem que seja perfeito. Nós somos perfeitíveis à luz da palavra de Deus. E por causa esta falta de prudência de Salomão, custou com que o Senhor dividisse o reino, agora com o reinado do filho de Salomão, chamado Roboão. Espero que tenha ficado claro. Número 2. Por que Deus falou somente ao rei Salomão para que ele pedisse e não aos outros reis? Todo rei que, quando iniciou o seu reinado, convocou ou convidou a Deus para que Deus estivesse na dianteira e o ajudasse a reinar em nome de Deus, Deus então apareceu a esses reis e permitiu com que os reis pedissem aquilo que desejassem. O pedir é aquilo que está no coração. O que Deus coloca no coração do homem? Esse é o pedido do homem para Deus, porque é aquilo que o homem deseja que Deus faça por ele. Ora, Deus aparece em sonho, aparece em visão, se revela nas escrituras sagradas, se revela em orações. Deus se apresenta ou se revela aos homens das mais infinitas, diversas formas, através dos profetas, por aí em diante. Como nós vimos em todos os reis que puseram a Deus à frente do seu reinado, Deus fez com que os desejos que iam nos seus corações fossem materializados, mas sempre que os desejos de nossos corações vão em linha com a vontade de Deus. Enquanto Salomão pediu sabedoria e conhecimento para fazer a vontade de Deus, Deus fez Salomão um homem mais sábio e um homem mais próspero, porque deu até aquilo que Salomão não havia pedido. Número 3. O que podemos aprender sobre a governação de Salomão nos dias de hoje?
Podemos aprender, número 1, sobre a importância dos dons espirituais para materializar a obra do Senhor. Todo aquele que tem um chamado ministerial depende do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que concede os seus dons para poder cumprir com a missão. Cada rei, cada ministro, cada servo tem a sua unção especial, tem o seu chamado específico. Tem aquilo que também, em função daquilo que é o seu chamado específico individual, tem aquilo que são os dons que o Deus concede, dons específicos, especiais, para cada um, em função da função dessa pessoa na igreja, no reino de Deus. A importância da justiça. Por quê? Porque antes de Salomão pedir os dons, Salomão teve que conhecer a justiça de Deus. Então, nós refinamos o nosso pedido a Deus quando conhecemos a justiça de Deus, porque, consequentemente, passamos a pedir tendo em conta aquilo que é o caráter de Deus. Você não vai pedir aquilo que você sabe que não agrada a Deus, que não glorifica a Deus. O terceiro aspecto, e também fundamentalmente a justiça, porque quando nós servimos a Deus, estamos para atender a sua vontade, estamos para servir as pessoas. E você só serve melhor as pessoas quando pratica a justiça. O terceiro aspecto é a questão da fidelidade. Honrar a Deus e cumprir os votos. Por isso é que Salomão, no primeiro sacrifício que sobe no Monte Hebron, Salomão oferece 1000 holocaustos, mas também Salomão, quando faz a dedicação no templo, depois de construir o templo, e faz uma oração, e faz a dedicação ao templo, diz ali que a palavra de Deus que Salomão ofereceu 22.000 holocaustos de touros e 120.000 holocaustos de carneiro. Então Salomão só foi subindo a sua fé de altar em altar. Salomão não parou. Então a importância da fidelidade, de honrar os compromissos, de honrar os votos com Deus. E também a questão de ser um servo. Quando se é servo, nós estamos para quê? Estamos para ser mordomos, servirmos ao Senhor na igreja. Daí que envolver-se no templo, na edificação do templo, na dedicação do templo, passa a ser um dos principais segredos para o sucesso de todo o rei que tem a consciência que é revestido do poder para governar o povo de Deus. Número 4. O que é que Salomão quis dizer com é pequenino, sendo que o Senhor já tinha lhe dado sabedoria? Nós levamos esta parte em que Salomão diz, eu sou pequenino, em 1 de Reis, capítulo 3, versículo 7. Que foi diferente desta oração de Salomão quando pede sabedoria, que é a narrativa de 2 de Crônicas, capítulo 1, versículos 1 até seguintes. Lá em Reis, tem esse acréscimo que Salomão, ele diz ao Senhor que eu sou pequenino para fazer esse trabalho. Então, aqui o que está? Está na parte em que Salomão está a adorar a Deus. Está na parte em que Salomão está a usar os argumentos para poder fundamentar o seu pedido. Não é só pedir a Deus, mas é saber conquistar a atenção de Deus. É mostrar que nós dependemos do Senhor. E Salomão, quando diz eu sou pequenino, ele estava precisamente a salientar isso. A dizer que eu sozinho sou limitado, sou incapaz de governar esse povo para te agradar a ti, porque eu sou capaz de sozinho compreender a tua justiça. Então eu não quero governar as pessoas agindo segundo as minhas emoções, agindo segundo os meus sentimentos, mas quero governar este povo de acordo com a tua justiça. Por isso é que Salomão disse, apresentou-se diante de Deus com uma infantilidade espiritual, tal como fez o profeta Jeremias e fazem todos os grandes homens de Deus. Número 5. Sendo que Israel é um local físico, não entrariam outras nações, não estariam outras nações a serem excluídas através da forma como Deus se revelou na oração sacerdotal de hoje como sendo Deus de Israel? É uma pergunta também muito boa, muito profunda. A aliança que Deus fez com Abraão, que depois está agora registrada no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos 9 e 10, onde Deus faz esta aliança
com Moisés, depois de Moisés, desce e lê essa aliança para o conhecimento do povo. Esta aliança que está agora Moisés a ler, é uma aliança que Deus já tinha feito com Abraão. Quando? Cerca de 700 anos antes. Quando Deus fez aliança com Abraão, disse a Abraão, eu irei te fazer pai de uma grande nação, de uma multidão de povos. Significa que, na aliança que Deus faz com Abraão, Deus escolhe uma pessoa para que através de Abraão e Sarai formasse um casal, a partir daquele casal viesse uma família, através de uma família construísse uma nação, e através de uma nação que o povo de Israel alcançasse todas as demais nações, que é através de Cristo. Cristo veio precisamente para, através desta nova aliança, ser o príncipe da paz, que iria quebrar o muro que separava dois povos, sendo que agora a salvação é gratuita. Por quê? Porque a condição para a salvação é obediência e fé, tanto para judeus como para gentios. Então, sim, estamos a falar de todas as nações. Número 6. Deus se revelou como Deus de Israel, que é Deus de Moçambique e do resto das nações. Se for o mesmo, como é que ele partiu de Israel para o mundo? Então, creio que também na resposta anterior explica. Deus de Moçambique, Deus de todas as nações é o mesmo. Deus só há um e único. Então, esse Deus, através das Escrituras Sagradas, que é o livro sagrado dos cristãos, revelou-se primeiramente para os israelitas, não que os outros povos de outras nações não o conhecessem, mas é a liturgia, isto é, a forma de adorar a Deus mais pura foi dos israelitas, dos judeus. Então é a partir deste que é a linhagem que Deus se revelou a todas as nações. É o caminho, por assim dizer. Por isso é que Deus se manifesta em uma pessoa para, a partir dessa pessoa, alcançar as demais pessoas. Deus inspira, dá visão a um certo homem para erguer uma igreja, ou para criar um grupo de oração, ou para evangelizar. Então Deus trabalha a partir de uma pessoa para depois alcançar as outras pessoas. Então não há diferença entre umas e as outras, mas somente as estratégias que Deus usa, há modos, há caminhos que Ele usa para alcançar uma multidão. Ele começa de um para alcançar a multidão. No caso de Cristo, o ministério de Cristo começou de Cristo. Depois Cristo fez o quê? Recrutou, atraiu, convidou 12, são os discípulos. Desses 12, haviam 3. Tiago, Pedro, João, que eram os mais íntimos de Cristo. Dos 12, mas eram os mais íntimos de Cristo. Desses 12, também tinha 70. Ora fala-se de 70 discípulos. Ora fala-se de 120 discípulos. Mas também alcançou uma multidão de 5.000 pessoas. E nos dias de hoje é todo o mundo. Número 7. O que é hoje entregar 1.000 vítimas ao Senhor? Conforme temos visto em Salmo 141, 2. Entregar 1.000 vítimas ao Senhor nos dias de hoje é orar com justiça, é ser verdadeiro adorador. A oração de justo tudo pode. A oração de justo sobe a Deus como um incenso que exala um aroma que agrada a Deus. A oração de justo é como o sacrifício que um sacerdote faz, porque o justo é sacerdote de Cristo. O justo, ele intercede para Cristo como sumo sacerdote e Cristo atende a oração do justo. Número 8. O que é um homem próspero diante de Deus e por que a prosperidade é relacionada a bens materiais? Na definição hebraica, prosperidade e abundância é a ausência de necessidade. Quer dizer, é uma forma interessante de designar prosperidade, abundância, porque realmente, quando se fala de ausência de necessidade, é uma forma de excluir o que? Aquela
propensão a pensar que a abundância está relacionada aos bens materiais. Então, a ausência de necessidade que é todo tipo de necessidade. Necessidades biológicas, no sentido de necessidades afetivas, necessidades emocionais, carência emocional, ansiedade, depressão, necessidades materiais, financeiras. Estamos a falar de abundância, prosperidade, é a ausência de necessidade de todas as naturezas ou categorias. Isso é prosperidade, isso é abundância. E é isso que Deus promete. É abundância, é plenitude, é essa riqueza espiritual. É o reino de Deus, é a sua justiça, é isso que você encontra como participante do reino de Deus e da justiça de Deus. Número 9. Qual é a diferença entre línguas dos anjos e línguas estrangeiras? É igual naquele sentido. Mas por que se diz língua dos anjos? Por que se diz língua estrangeira? Diz-se língua dos anjos no sentido de que é uma língua sobrenatural. É uma língua que somente falam os anjos. É uma língua que os homens não falam, não conhecem. Diz-se língua dos anjos. Línguas estrangeiras nesse sentido, é no sentido de ser uma língua que o homem não entende. Porque se é uma língua estrangeira, significa que aquele que fala, se não for do mesmo país que o outro, então aquele que está a ouvir diz que essa é uma língua estrangeira. Por quê? Porque não consegue, não conhece, não compreende. Então, nesse sentido, estamos a falar do mesmo assunto. Línguas estrangeiras, línguas dos anjos. Fora isso, conforme temos estado a ver no estudo de hoje, na base do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quer da efusão do Espírito Santo, versículos 1 a 7, quer também da defesa de Pedro contra aqueles que acusavam a dizer que os apóstolos estavam inebridos, que é segunda de Atos dos Apóstolos 2, 14 e 17, nós temos dito e defendido que quando nós falamos de língua dos anjos, línguas estrangeiras, nós não estamos a falar de língua, estamos a falar dos dons espirituais. Então, estamos a falar de línguas estrangeiras como uma manifestação do dom espiritual. Em primeiro lugar, não é verdade ou não implica necessariamente que quem é batizado pelo Espírito Santo fale língua estrangeira. Número 2, a língua estrangeira, estrangeira ou dos anjos, ela não contribui para a edificação da igreja. Logo, é recomendável que ela seja feita por Deus. Terceiro, todo dom espiritual deve ser usado para a edificação da igreja. Consequentemente, a oração que edifica é aquela oração que é feita para aquele que destina a poder ouvir e compreender. Número 10. Se hoje o templo é o nosso coração, como podemos nos dedicar a ele para se tornar morada do Espírito Santo? A forma de nos dedicarmos ao nosso coração para tornar-se morada do Espírito Santo é abandonar o pecado. Então, quando abandonamos o pecado, estamos a limpar o nosso coração, estamos a arrepender-nos, estamos a crer no Evangelho. Porque qual é a mensagem central do anúncio do Evangelho? Arrependai-vos e credes no Evangelho. Que o que é? Que Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Então, quando você arrepende-se e crê no Evangelho, você sai do pecado, abandona o pecado. Logo, o seu coração fica limpo, fica puro. Aí Cristo habita no seu coração através do Espírito Santo. Número 11. O que é se fazer pequenino diante de Deus para que o Senhor nos preste, para que o Senhor nos justifique e engrandeça diante dos homens? Quando nós nos fazemos pequeninos diante de Deus, nós mostramos que não fazemos nada sem antes consultar a Deus. Nós buscamos sempre a aprovação de Deus antes de depois ir buscar a aprovação diante dos homens. O nosso primeiro altar e único altar é diante de Deus. Por quê? Porque ali nós nos prostramos, mostramos a nossa infantilidade espiritual, mostramos a nossa disposição, mostramos a nossa reverência, mostramos que quão precisamos do Senhor. Então, quando nós nos fazemos pequenos, nos fazemos servos diante de Deus,
Ele então vai nos usar para que diante dos homens nós possamos ser engrandecidos, mas para a honra, para a glória e para o louvor do Senhor Jesus Cristo, que é aquele de onde você parte na tua base. Número 12. Como é que podemos aprender a orar de forma que as nossas orações subam como um aroma que agrada a Deus? Como é que nós podemos fazer oração que agrada a Deus? O que é a oração do justo? Para você orar como um justo, para você orar em espírito, primeiro tem que ser justo. Praticar a justiça, ser justo, praticar a justiça. Consequentemente, aí sim a sua oração vai subir para Deus, porque o teu coração está limpo. Número 13 e último. Como é que um sábio age diante de tribulações e perseguições pelo mal? Temos visto, de acordo com Romanos capítulo 12, versículos 19 e 21, que é não agirmos como a antiga criatura, que diante da ofensa, da injúria, de quem nos ofende, nós também ofendermos. Aí estaremos a agir como a velha criatura, se vê, continuamos escravos do passado. Mas quando nós retribuímos o mal pelo bem, aquele que nos ofende, está com fome, pede de comer, e isso vai acontecer, isso acontece no dia a dia. É a forma como o Espírito Santo vai te testar, capacitar, se você realmente está convertido ou não. É que aquelas pessoas que te ofendem, a mesma pessoa que ontem te ofendeu, dia seguinte vai esquecer que te ofendeu. Vai te pedir comida, vai te pedir de beber, vai te pedir para orar. Ali, ou seja, é o teu coração que vê se mudou, se converteu ou não. Porque se você ali já não age, não responde aquele mal de ontem, dizer, você ontem me ofendeu logo. Então, Romanos 12, 19 e 21, diz-nos que nós devemos dar de comer a quem nos ofende, dar de beber a quem pede para beber, que nos ofendeu ontem. Quando dizemos comer e beber, nós estamos a dizer bebida alcoólica, estamos a dizer cuidar, orar, alimentar, preocupar-se com essas mesmas pessoas, dar atenção, nem que seja escutar o problema, a preocupação que essa pessoa tem, ainda que essa pessoa tenha nos ofendido no passado. Então, quando nós fizemos isso, é como se nós fizéssemos amontoar brasas de fogo sobre a cabeça daquele que nos ofendeu. Então, essa é a forma como um sábio age diante de tribulações, diante de perseguições pelo mal. Amém? Quero agradecer esta oportunidade, a vossa pontualidade, interesse e presença. Deixem ficar os vossos comentários, questões e sugestões. Façam like a este conteúdo, subscrevam as nossas páginas. Não se esqueçam de partilhar este conteúdo com a vossa vasta rede de contatos para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontre este estudo, esta formação em teologia nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA. Nosso aplicativo para plataformas Android, LOApp. Nosso webpage, www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.